Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos começando nossa aula de hoje. Hoje, dia 22 de outubro de 2021, quase chegando ao final aí de mais um mês de aula. Muito bem, hoje nós vamos iniciar aí, hoje dia 22, nós vamos ter aula de História e Geografia. Vamos começar aqui com História. Iniciando aí a unidade 5 do livro de História. A gente, na unidade anterior, falou sobre a formação das cidades e agora a gente vai começar aí sobre as invasões europeias no Brasil. Foi quando começou o início da nossa história, o início da história do nosso país, e aí os países europeus que vinham tentando, começar também um novo território. A gente percebe assim que na verdade as pessoas não tinham aquela ideia de investir, de fazer dessa nova terra, desse novo país um novo mundo, mas a ideia sempre foi de extrair, de tirar, de vir buscar no Brasil as riquezas, vir buscar na América em si, não só no Brasil, mas nos outros que vieram a ser aí os outros países também da América. Mas é interessante, é claro que a gente não vai esgotar o assunto, porque é um assunto muito grande, muito extenso, mas a gente vai ter aí uma pincelada, uma ideia daquilo que foi aí o início da nossa história. O que acontece? Nessa unidade nós vamos, deixa eu diminuir aqui o meu tamanhozinho, me colocar aqui no cantinho, para a gente pensar. Vamos olhar aqui o comecinho da nossa unidade. Nessa unidade você vai conhecer o contexto da fundação da cidade do Rio de Janeiro, entender os motivos pelos quais o território brasileiro era desejado também pelos franceses, também pelos holandeses. E aí, você sabia que lá no comecinho não foi apenas Portugal que tinha interesse aqui no Brasil, mas a França, a Holanda também? Depois você vai entender a função dos fortes e das fortalezas de defesa do Brasil lá no passado. O que eram os fortes? Não eram pessoas fortes, eram construções que foram feitas com o objetivo de proteger, de cuidar, de preservar para que outros invasores não viessem a tomar conta aqui do nosso país. Nós vamos também aí conhecer os aspectos da dominação holandesa, Os holandeses, o pessoal que vieram lá de Holanda, na parte lá do Nordeste. Vamos perceber as mudanças e a permanência do desenvolvimento de cidades da Olinda, como Olinda e Recife. Por que a gente está falando dessas cidades e não das outras que a gente conhece hoje? Por que não fala da nossa cidade? Por que não fala das regiões para cá? Porque naquele momento ali, no início da história, no início dessa exploração desse novo território, as pessoas não tinham as tecnologias que a gente tem hoje para saber exatamente a dimensão, o tamanho do local. Então, assim, eles tinham ali o conhecimento dessa região ali litorânea, que era a parte ali próxima ao mar, onde eles chegaram lá da Europa, mas não tinha ideia que tinha essa imensidade de terras para cá, para a parte norte, para a parte interior. Então, a percepção é que tinha esse pedaço de terra, mas era como se fosse ali só naquela região. Eles não tinham como, até então, saber que tinha todo esse território mais voltado aqui para a região norte, para os outros países, como tem para cá, para Bolívia, para o Acre, no estado do Acre, o país da Bolívia, Peru e por aí vai, Colômbia, Então, o que acontece? Eles focam ali naquela primeira região e tentam defender esse primeiro espaço. E só depois é que tem a exploração desses outros espaços para cá, para a região norte. E a gente vai ver aí um pouquinho sobre isso, tá? Na semana passada, nós trabalhamos lá com a linha do tempo, falando sobre as capitais. Lembra que a gente trabalhou a linha do tempo, falando sobre as capitais do Brasil? Pois é, hoje a gente continua também com essa ideia aí de linha do tempo, só que agora sobre o começo da nossa história,
até 1654. Então, se você observar aqui, ó, as navegações. Então, a primeira navegação, falando aí de 1555. Então, fala da chegada dos franceses à Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, antiga capitania de São Vicente, tá? Então, é essa a primeira invasão que chega, né? O primeiro tentativa de outro país, no caso aí da França, de tentar também tomar posse desse espaço conquistado. Depois, em 1500 aqui ó, a segunda, em 1567 teve a expulsão definitiva dos franceses do Rio de Janeiro pelos portugueses. Então os portugueses conseguem mandar os franceses embora. Não sei, né? Imagina se os franceses tivessem tomado conta, talvez hoje, ao invés de português, nós falássemos francês, né? Depois, em 1612, nós tivemos aí a chegada de novo de outros franceses ao norte e ao nordeste, com destaque no Maranhão. Antes eles chegaram, né, ali pela a via ali do Rio de Janeiro. Depois eles chegam um pouco mais acima, na parte nordeste, lá já pelo Maranhão. E em 1615, pouco tempo depois, teve a expulsão destes franceses da região do Maranhão por tropas portuguesas. Em 1624, nós tivemos aí a tentativa frustrada dos holandeses de invadir o litoral em Salvador, tá? E aí, em 1630, nós tivemos a conquista bem-sucedida de Recife e Olinda pelos holandeses. Então, nesse período aí de 1630, os holandeses se estabelecem ali em Olinda e no Recife. E depois, em 1654, teve de novo a expulsão definitiva dos holandeses pelos portugueses. Essa questão de conquista, de expulsão não tinha a ver só com a questão de tomar posse. Por exemplo, nesses aqui dos holandeses tinha muito uma questão religiosa também, né? Que às vezes foi o período da Reforma Protestante. Então tinha essa ideia, né, de vir também evangelizar no Brasil. E os portugueses, que eram um país totalmente católico, eles tinham a ideia de preservar não somente a questão do território, mas a questão da crença, tem a questão da autonomia, tanto de tirar, né, de extrair, como de ter o controle também, porque quanto mais território cada país tivesse, mais poder eles tinham lá na própria Europa, que era onde eles travavam as verdadeiras batalhas, as verdadeiras guerras, tá bom? Então você vai responder isso daqui no cantinho aqui, ó. Observe a linha do tempo, a ilustração e converse com os colegas. Então, como a gente não tem como conversar lá com os colegas, vocês vão colocar aí no livro de vocês. O que está representado na ilustração? Nós estamos falando aí da linha do tempo, que está representando a invasão europeia no Brasil. Depois, as invasões francesas e holandesas de terras que hoje formam o Brasil, né? Quem expulsou os povos em diversas ocasiões? Invadiram o território português na América e em que ano ocorreu a expulsão? Quem foi que expulsou esses povos, né? A gente percebe aí que as tropas portuguesas, eles tinham direito de domínio, né? Então, no geral, acaba sendo os portugueses aí a expulsar esses novos povos. Na questão 3, observe a divisão política atual do Brasil e responda: que territórios franceses e os holandeses ocuparam? Se você observar, você vai olhar na próxima página e aí você vai perceber. Deixa eu trocar a página aqui para vocês visualizarem. Olha só, aqui a gente vê o espaço. Então, os de vermelhinho aqui, ó, que a gente vê são os holandeses, e o de azul,
os franceses. A gente vê então o controle que eles tiveram. Essa divisão aqui, ó, são as capitanias hereditárias. O que são as capitanias hereditárias? Essa divisão que eles fizeram para poder ter esse controle. Então, cada país tinha esse controle dessa região, né? Então, dependendo aí da cor, a gente vê como cada um dominava, tá? Então, olha só, que territórios franceses e os holandeses ocuparam? Os franceses ocuparam Maranhão, Paraíba e Rio de Janeiro. Holandeses ocupou Pernambuco e a Bahia, tá? Que você vê aqui o naviozinho deles aqui. Então, olha só, deixa eu só tirar aqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó, os holandeses na Bahia e em Pernambuco. E os franceses estavam aqui, ó, em Itamaracá, né? Que na verdade aí era só a região, e depois que veio tomando aí os estados de hoje, e depois cá embaixo também em São Vicente, tá? Então, assim, a gente percebe que tinha toda essa ideia, né, de tomar posse, de cuidar, na verdade, de explorar, né, esse novo território. É diferente, por exemplo, se a gente for estudar a história dos Estados Unidos, a gente vê que as pessoas que foram para lá, os grupos que foram para lá, foram com a ideia de ir morar lá logo desde o início. Então, eles queriam criar um novo mundo, por isso que que evoluiu assim muito mais cedo, muito mais rápido. O Brasil infelizmente foi diferente. As pessoas que vinham da Europa para cá, eles não tinham a ideia de vir para cá para criar um novo mundo, para construir uma nova moradia, trazendo as suas famílias, trazendo suas posses para cá. Não, a ideia era vir aqui sugar, né? Tirar. Então, isso que está arraigado no nosso país aí até hoje, essa ideia de que se você tem domínio sobre um espaço, então você pode tirar dali tudo o que você quer. E isso é muito ruim, e é também o que a gente precisa mudar aí na história do nosso país. Saber que a gente precisa de investimento e não de extrair, de sugar, que é o que acontece, infelizmente, até hoje. Tá bom? Na semana que vem a gente vai continuar essa história aí das invasões, mas agora nós vamos lá para a geografia, porque hoje temos muita coisa em geografia.